boa noite a todas vocês que estão conosco. Muito bem-vindas no nosso Mentoring Mulheres de hoje. Eu tenho certeza que será uma noite muito agradável. Eu espero que seja um momento de despertamento, onde possamos juntas estar aprendendo muitas coisas aqui nesta noite, que você seja grandemente abençoado. Então, você que já está conosco, compartilhe esse link com suas amigas para que mais pessoas possam ser alcançadas. No nosso Mentoring de hoje, eu estou aqui com a Carla Ferreira. Muito bem-vinda, Carla. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. A Carla, ela é educadora física, pós-graduada em anatomia humana, palestrante e líder do Ministério Café com Palavra, que já tem aproximadamente 3 anos, né, Carla? E assim, é um ministério que tem trabalhado com mulheres, tem abençoado muitas vidas. Então, se você não conhece, depois nós vamos deixar o link também na descrição desse vídeo. E a Carla hoje está aqui conosco para estarmos conversando um pouquinho. E o tema de hoje a gente vai estar falando sobre relacionamento interpessoal. Eu já percebi aqui que nós temos várias pessoas que já estão entrando. Você que está online, coloque o seu nomezinho nos comentários, coloque a cidade de onde você está. Nós temos muitas pessoas aqui do Areal, a Juliana, a Ingrid, a Zélia. Sejam muito bem-vindas. E você que não é daqui do Areal, coloque aí o seu nome, né? Dá um ok, fala estou aqui com vocês. E a cidade de onde você está, porque eu sei que nós às vezes temos pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do interior do estado, e parece que hoje nós vamos ter até um público de Orlando. Lá de Orlando, olha só. Então, se alguém de Orlando já tiver entrado aí, sejam muito bem-vindos. Bom, para nós iniciarmos, você quer falar alguma coisa de início, Carla? Fazer a apresentação mais oficial, né? Bem, como a Verlaine já falou, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Anatomia Humana, líder do Ministério Café com Palavra, um ministério que nasceu pequeno e que hoje, graças a Deus, ele já alcançou muitas vidas, muitas mulheres. E no início desse ano a gente já estava mudando meio que a visão do café, que a gente vai fazer 2 vezes por ano agora, o Café com Palavra Família. Mas aí aconteceu essa pandemia, nós fomos obrigados a parar, né? Porque quando o ser humano não para, Deus vem dar um jeito de fazer a gente desacelerar. Exatamente. Mas aí hoje a gente vai falar sobre um assunto bem complicado, que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Porque é pessoas com pensamentos diferentes, atitudes diferentes. E o relacionamento interpessoal, se você for conceituar, é o quê? Interação entre 2 pessoas ou mais, um determinado grupo, quer seja numa família, ou numa equipe, no trabalho, mas a gente vai estar lidando com pessoas. Nem sempre toda a cabeça pensa igual, né, Verlaine? Se todo mundo pensasse igual, você já pensou? Como é que seria chato o mundo? A vida ia ser tão monótona. Eu acho que a divergência de ideias, ela é legal até para que a gente possa aprender com o outro, né? E o legal é que você tem várias ferramentas para você poder se relacionar, para você ter sucesso nos seus relacionamentos, quer seja no seu ambiente profissional, na sua família, ou com amigos, ou no relacionamento amoroso, se você é solteiro, está começando a namorar. Então, existem ferramentas. Assim, o conhecimento que eu tenho não é o conhecimento acadêmico nem científico. O meu conhecimento é simplesmente empírico. São de experiências vividas, experimentadas, assim... Estou aprendendo, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Com certeza, nós vamos compartilhar, porque na verdade, lógico que a questão teórica é muito importante, mas essa questão empírica de você ter a experiência, a vivência, né, isso corrobora muito para que a gente possa falar sobre o assunto. Verdade. E a gente lida com pessoas, como a gente está falando, o ser humano, com certeza, não é fácil
Mas ao mesmo tempo que não é uma coisa tão simples, nós também não podemos e não conseguimos viver isolados. Sim, totalmente. Com certeza. O ser humano, ele é um ser relacional. Ele foi criado, né? Se relacionar. Deus Verdade. criou o ser humano para se relacionar. Então a gente vai precisar aprender a lidar com os desafios que existem, as diferenças, né? Como ela falou, nós somos pessoas diferentes, com bagagem, com histórias, com crenças totalmente diferentes. Mas Deus nos deu condições de conseguirmos aprender a lidar com as pessoas, respeitando. Sim, com certeza. Isso é muito importante que você falou, a questão do respeito. O grande problema é que o ser humano, ele não vem com um manual de instrução. Se viesse, era muito fácil. Agora, para você ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, uma coisa é importante, o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você sabe lidar com as suas emoções, quando você tiver que tratar com o outro, você sabe onde são seus pontos fracos, seus pontos fortes, e aí você tem a ferramenta para poder se relacionar. A questão é que o que a gente tem visto muito hoje em dia é que as pessoas colocam seu pensamento, a sua opinião, mas a outra pessoa não respeita. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Você vai no Facebook, nas redes sociais, no geral. Você faz uma postagem de uma opinião sua, um pensamento seu. Está pedindo para ninguém concordar com aquilo, simplesmente uma opinião sua. Mas o que acontece? A gente tem visto muitas pessoas perdendo amizades, quebrando relacionamentos. Por quê? Porque falta o respeito. O fato de você pensar de uma forma e eu não concordar, não quer dizer que eu tenha que aceitar, mas eu preciso respeitar. Porque não quer dizer que a gente... Com certeza, a gente começar uma conversa, a gente vai discordar em algum assunto. Sim. Faz parte. Com certeza. Né? Mas a gente se ama, se respeita, somos amigas, irmãs. Então, o fato de não concordarmos em tudo, isso não interfere na amizade ou no fato de estarmos conversando. Isso é muito importante. Inclusive, quando se fala de redes sociais, as pessoas vão ser tocadas nesse assunto, que as pessoas estão se perdendo um pouco do mundo real. E às vezes as pessoas não, eu vou escrever, ninguém tá me vendo, eu não tô olho no olho, né? Às vezes é falta de coragem. Isso. E por que não dizer covardia? Você usa uma rede social para de repente botar para fora aquilo que você não tem coragem de falar olho no olho. Isso. E até eu até tinha colocado tem um vídeo no meu canal que fala um pouquinho sobre isso, a questão de você, quando você tá olho no olho, você precisa muitas vezes engolir, né? Você pensa alguma coisa e você não fala porque você sabe que não vai sair muito bem se você falar naquela hora. É verdade. E aí você pensa um pouco antes de falar. E o problema é que às vezes nas redes sociais a pessoa, por não estar olho no olho, por não estar vendo outra pessoa, ela não pensa para escrever. Aquilo que vem de imediato, ela simplesmente posta. Verdade. E acaba saindo, como a gente tem visto, infelizmente saindo discussões, porque as pessoas não respeitam e não pensam antes de escrever, né? De colocar aquele seu pensamento. Tem coisas que você não precisa verbalizar numa rede social. Se você tem problema com alguma pessoa ou alguém do seu relacionamento, eu acho que é muito mais correto você chegar com essa pessoa e olho no olho, tentar acertar as diferenças, do que ficar com essa coisa de mandar recadinho, indiretas pela rede social. Eu presenciei há esses dias agora, o que mais, não é que me choca, porque a gente já espera esse tipo de coisa de determinadas pessoas. Sim. Mas quando você vê esse tipo de atitude partindo de pessoas evangélicas, eu não me escandalizo, mas muita gente vai se escandalizar. Porque a primeira coisa que a pessoa vai falar, mas ele não é crente, não vive. Às vezes até uma pessoa que é uma liderança e está ali dando mau testemunho. E por que isso acontece? A Verlane tocou num ponto aqui do mundo real e tal. Eu digo que tem o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal,
as pessoas se respeitam, as pessoas se amam, elas perdoam 70 vezes 7, elas cooperam uma com as outras, elas se ajudam. Mas na realidade, o mundo real não é assim. O mundo real, aquelas pessoas que deveriam te proteger são as que mais te machucam. Por quê? Por falta de sabedoria no se relacionar. Outra coisa importante que a Verlane falou aqui. O ser humano foi feito para se relacionar. Ah, mas como eu falei, não vem um manual de instrução. Com certeza não vem. Cada pessoa tem sua forma de agir, o seu jeito de pensar e de reagir a certas provocações. Pessoas sábias, elas não se controlam facilmente. Por quê? Elas têm o equilíbrio nas suas emoções. E elas procuram, de repente, não perder a calma. Por quê? Cada vez que vem uma provocação, alguma coisa que vem para te desafiar ou para te afrontar, você tem que encarar aquilo como se fosse um copo de veneno. Se aqui fosse um copo de veneno, ele está aqui perto de mim. Mas ele só vai me atingir se eu pegar esse copo e eu beber. Claro. Então, isso é uma escolha nossa. Sim. Nós é que vamos escolher se vamos beber o veneno das palavras que estão sendo lançadas contra nós ou não. Ou não. Vou te pedir só uma pausa rapidinho aqui. Ó. A gente tem algumas pessoas que estão mandando abraços. Então, rapidinho. Olha, a Sueli mandou um abraço, a Lana, a Célia. A Micheline Oliveira disse que está com saudade de você. Oh, Maria Neves, boa noite. A Vânia disse que eu pedi para colocar a cidade, né? A Vânia de Porto Velho está aqui conosco. A Gabriela. A Cláudia de Petrópolis. Obrigada, Cláudia, pela sua audiência. Teve a Luna Piana, tá te mandando um abraço. Nova Igreja. Isso, a Anne está aqui conosco também. Anne, um beijo para você. Deixa eu ver quem mais, a Najária, a Dauglia. Tá, nós temos ainda o Kelsey e o Leonardo. Opa, Eneida. Gente, um abraço para todos vocês. Continuem postando aqui, que de vez em quando eu vou interromper a Carla e vou falar. Inclusive, né, aproveitar esse momento, no final a gente também vai estar respondendo perguntas, mas se você tiver algum questionamento, alguma contribuição, alguma pergunta, já vá postando aqui, que eu já estou aqui com vocês online, né? Tá aqui o celular na minha mão, para que eu possa estar interagindo com vocês. Então, conforme vocês forem escrevendo alguma situação que vocês quiserem contribuir ou perguntar, anotem aqui nos comentários que a gente vai estar também tentando, né? Responder ou pelo menos discutir, debater um pouquinho o assunto. É verdade. Tá bom, mas vamos lá, Carlinha, continua. Bem, gente, vocês estão assistindo, beijo, Sueli, Micheline, Luna, todos, obrigada aí pela audiência. Vai convidando aí mais alguém, aproveita que a Verlane não falou, dá um like. Um likezinho aí, se inscreve no canal da Verlane aí, gente, obrigada aí pela participação. Mas como eu estava falando, voltando aqui ao assunto, nós fomos feitos para nos relacionar. Para que a gente tenha um bom relacionamento no nosso ambiente de trabalho, você precisa de quê? De autoconhecer, como eu falei, você precisa ser empático, você precisa ser proativo, você tem que estar sempre disponível para quando precisam, você precisa, assim, se tiver que fazer o serviço do outro, você se colocar à disposição. Ah, mas aí tem muita gente que vai falar, mas eu não sou besta, que eu não ganho para fazer isso. Quem pensa assim não é nem um pouquinho sábio, porque você vai ter sempre alguém que está te supervisionando. E essa pessoa está de olho em todas as suas atitudes. E é legal isso, Carla, que você está falando, que o ser humano, a gente falou desde o início que ele foi feito para ser relacional. Sim. E por incrível que pareça, uma questão, o ser humano ele foi criado para ajudar o outro. Então, quando nós conseguimos, ao invés de olhar, como se diz, não, eu vou fazer só o que me pediram, ou talvez nem muito mal o que me pediram. Essa pessoa não conseguiu entender ainda o motivo pela qual ela está aqui. Porque quando a gente consegue entender que nós estamos aqui para ajudar e para servir pessoas, gente, isso a gente tem um ganho tão grande, porque isso nos faz bem, né? Muito. Quando você se disponibiliza a ajudar uma pessoa,
isso te gera um sentimento tão produtivo, tão bom de intencionalidade mesmo, né? De projetos de vida. Então isso é muito interessante. É importante você estar falando, porque eu tenho um pensamento da seguinte forma. Eu acho que quando eu estou servindo, eu acho que eu sou muito mais abençoada do que a pessoa que está recebendo. Exatamente. Porque o fato de eu poder fazer alguma coisa por alguém, isso me causa uma sensação tão boa de poder, sabe, tá fazendo uma diferença na vida de alguém. E isso é muito importante. Então, no teu ambiente de trabalho, você vai precisar, sabe, fazer às vezes o seu e tem que fazer do outro. Ah, mas aí no ambiente de trabalho tem aquela coisa da competição. Não tenha problema, não tem problema nenhum. E nem tenha medo de competição. Porque quem é bom não perde espaço. Não perde porque tem um lugar garantido. E outra coisa, se você é cristão e crê, tem fé, aquilo que Deus preparou para você, ninguém tira. Então não vai ter ninguém que vai tentar te dar uma rasteira e vai tirar o que é teu. Se você perder, é porque aquilo não era para você. E isso é uma coisa muito interessante, porque você pode... Tem pessoas que parece que estão se preocupando, né, e vou colocar assim, prejudicar o outro. Gente, olha, realmente a gente não precisa se preocupar com isso. Porque muito mais, quando Deus ele conhece o nosso exterior, pode até parecer num momento que está perdendo, mas com certeza, se você se posicionar, você fazer o que é certo, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, com certeza você só terá ganhos. Aí só mais uma pausa aqui, que mais pessoas estão dando oi. Oi. A Melissa está dando oi. Analisa. Melissa Paz. Mel, beijo. A Antônia Amaral. Antônia. A Sueli, acho que eu já falei, né? Karine daqui, Paz, a Leni, Gabriela, deixa eu ver quem mais aqui, que tem mais alguém, peraí. Pulei alguém aqui. Foram essas mesmo. Então vão deixando aí os seus oizinhos, Opa, Patrícia ali. Patrícia tá falando de Orlando, minha cunhada, beijo, obrigada aí. Patrícia. Beijo pra menina do Ministério X, tamo junto. Seja bem-vinda, tá? A aluna colocou assim, o propósito de Deus nas nossas vidas é imutável, isso mesmo, verdade, aluna. Leninha. Isso mesmo, Laila também, seja bem-vinda, Laila. Opa, Eneida, olha só, vão deixando o oizinho de vocês aí. E como a aluna colocou, também coloque aquilo que Deus tocou no seu coração, que você possa estar compartilhando, que a gente vai estar, na medida do possível, falando. Cimeia, oi Cimeia. Cimeia, minha amiga. Cimeia, Meire também, um oi. Aqui tá o Juan, não sei se é o Juan ou se é a Lívia. É tu mesmo, Juan? Manda um abração aí. Abraço, Juan. Vamos lá, vamos continuar. Pois é, então como eu estava falando, aquilo que Deus preparou para você, você não precisa ter medo de perder. Se você perder, não era para você. E você desenvolvendo essas ferramentas do autoconhecimento, autoconfiança, você tem que saber que você é bom naquilo que você faz. O grande problema que eu vejo é que tem muita gente que inveja o que o outro está fazendo. Só que a Verlane foi feita por Deus para desempenhar uma missão. Ela tem um dom dado por Deus. Mas a Carla não vai poder fazer o que a Verlane faz, porque você é a pior. Agora, naquilo que Deus me deu capacidade para fazer, a Verlane pode fazer. E isso as pessoas não entendem. Então, por isso, não tem essa questão do competitivo. Você tem que ter confiança naquilo que você faz, que você é bom naquilo que você faz. Agora, na questão dos relacionamentos, amizade, tudo, eu estou lendo um livro muito importante, que ele tem, assim, me ajudado bastante, que é Especialista em Pessoas. Ele é do Tiago Brunet. Gente, olha, ele fala assim, das três categorias de amizades que você tem que ter. Uns são os amigos estratégicos, os amigos necessários, os amigos íntimos. Às vezes a pessoa entra na sua vida, você desenvolve uma amizade e tal, e tem um tempo que aquela amizade acaba. Mas é porque tem pessoas que entram na sua vida por um tempo determinado. Ela cumpriu uma função, uma missão na sua vida, ela segue.
Não que a amizade acabou, mas não é aquela mesma coisa. Não fica aquela liga, Não não perde a liga, Não mas perde não a fica liga. tão forte, Não né? fica forte. Exatamente. O que acontece? Às vezes até quebra o relacionamento, mas sabe por quê? Porque você estava com o amigo certo, mas na categoria errada. E às vezes você abre assim, coisas íntimas, segredos seus, sonhos seus, para pessoas que são amigos em outra área, né? Em outra categoria, que são os amigos necessários, que vão te ajudar numa determinada tarefa, ou de trabalho, ou qualquer coisa. Mas sonhos, projetos, você só compartilha com quem sonha junto com você. Porque senão vem a inveja, aí vem uma série de questões e com certeza essa aliança um dia vai ser quebrada. Um outro manual bem importante que a gente tem é a Bíblia para lidar com pessoas. São as diretrizes, né? Gente, se você abrir a Bíblia, todo lugar que você olhar, lá está falando de pessoas. É tão interessante, Carla, isso, porque até eu ouvi isso essa semana. Independente, não sei se você que está nos ouvindo, se todos vocês são cristãos ou não tem problema. A pessoa que é crente, ela consegue enxergar a Bíblia de uma outra forma. Mas mesmo que você não seja cristão, que você olhe para a Bíblia como um livro da tua ajuda, um livro de ajuda, um best-seller. Porque os princípios estabelecidos ali de relacionamento, de pessoas, de ética, são profundos. Muito. Então, mesmo que você não tenha fé, né, você não acredita em Deus, não tem problema, mas que você olhe a Bíblia como um best-seller. Com certeza você vai ver que tem muitos princípios que serão válidos para a sua vida, né? Nós acreditamos sim que ela foi inspirada por Deus, que ela tem realmente regra de fé e prática, mas se você não se você não acredita, eu te respeito, mas que você possa então enxergar esses princípios que são éticos, são morais, são válidos para qualquer ser humano, independente da sua fé, né? E eu vou aproveitar para rapidinho aqui, Juan, um abraço, obrigada aí por você estar conosco, ele disse que é o Juan. Um abração, querido. A Cíntia também entrou, a Patrícia disse, parabéns, a Anne falou, as palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar, então realmente que tomemos cuidado, né, com aquilo que a gente vai estar falando. A Gabriela disse assim, Jesus nos ensinou que se fizermos apenas o que nos mandam, somos servos inúteis. Verdade. Muito bem colocado. E a Patrícia colocou sábias palavras. Olha, ela falando aí de outra questão aí que falaram aí, logo em cima, foi sobre... As palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar. Isso, as palavras têm poder de amaldiçoar e abençoar. Assim como vão ter pessoas que vão entrar na sua vida para te ferir, como vão ter pessoas que vão vir para te curar. Vão ter pessoas que vão entrar na tua vida para atrasar o teu projeto, para atrasar o teu sonho, mas vão ter pessoas que vão te levar para o teu milagre. Então você não pode, embora você passe por uma decepção ou por um problema, sabe, você se feriu seriamente com alguém, que você desista das pessoas. Não desista das pessoas, porque você não sabe quem Deus vai colocar na tua vida para te abençoar. E relacionamento é isso, é você aprender a lidar com frustrações, com decepções, com tudo. Como eu estava falando, o Tiago Brunelli diz que a Bíblia, ela não é um manual de regras, mas um manual de felicidade para todas as áreas da sua vida. Quer ver? O versículo mais importante da Bíblia, qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Aí ele está se referindo o quê? O planeta ou pessoas? Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está falando aí de pessoas. O sermão mais importante da Bíblia se refere a pessoas. Tudo que você for ver na Bíblia
está relacionada. Deus nos dá ferramentas para sabermos lidar com todo. E é tão interessante isso, gente, que uma Carminha está dizendo, são princípios estabelecidos para o ser humano, tá? A gente está falando independente da sua fé. Então, o princípio, ele vale para toda a humanidade. O princípio do relacionamento, o princípio da mutualidade, do companheirismo. Isso não está vinculado à sua fé. É um princípio que vai nortear a humanidade. Verdade. Né? O respeito. Sim. Né? Essa questão da mutualidade que você está falando aí. Você vai para a Bíblia, você vê como que Deus é maravilhoso. Tudo que ele fala, ele vai se referir a relacionamento entre pessoas. Amai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros, carregai-vos. Se você for procurar, Deus está ensinando como é que a gente deve se relacionar com ele. Embora tenham as diferenças, mas as diferenças elas estão aí e a gente tem que saber lidar. Agora, como é que você vai lidar com as diferenças do outro? Opa! Fique conosco até o final que você vai tentar. A gente vai tentar descobrir não, vai tentar passar isso agora para você. Eu quero saber se alguém arrisca aí Escreve aí. alguma ferramenta. Quero ver se alguém Vamos lá, acerta. Porque anote aí o que você acha que você pode. As ferramentas para melhorar essa questão do como se relacionar. Quer seja no trabalho, no relacionamento amoroso, com a família, com amigos. Vamos lá, gente, escreve aí que eu tô aqui só esperando vocês escreverem, hein? Coloque alguma coisa aí para eu ler. Arrisca alguma coisa aí, porque é um campo assim, eu digo que tem assim, 2 princípios. Eu acho que o povo ficou tímido quando a gente mandou dar oi, rapidinho todo mundo deu oi. Agora que a gente falou, já viu aluno quando você, você fala assim, responde isso. Já está se escondendo lá aí no fundo ele se esconde da sala, assim. É verdade. Quando eu falei que eu ia falar baseado no conhecimento empírico, foi de algumas coisas que eu vivi. Não que eu vou aqui falar, mas eu posso falar para vocês que eu passei por todo tipo de provação nessa área de relacionamento. E eu acho que essa pandemia, as pessoas têm uma forma de encarar só pelo lado negativo. Mas ela está deixando para a gente aí muitos ensinamentos. E uma das coisas que eu aproveitei nesse tempo de isolamento... Teve alguém que colocou aqui, agora as meninas estão começando a responder. A Semeia colocou assim, reconhecermos que somos falhos e saber pedir perdão e perdoar. Top, Simeia. Muito Vamos bom, lá. Simeia. A Patrícia colocou assim, colocar-se no lugar do outro sempre ajuda. Bingo, cunhada. Tentar entender como se a outra pessoa se sente, como a outra pessoa pensa. E a aluna colocou que uma das ferramentas pode ser o amor e a sabedoria. Olha Top, aí. Meninas! Gente, tocaram aí nos pontos que eu ia falar. Pronto, entendeu? Vamos lá, agora você discorre sobre eles. Pois é, não, mas assim, como eu estava falando, eu vivenciei algumas coisas, num relacionamento com amizade, algumas eu levei para a vida, vou levar para a vida inteira, outras, como eu falei, foram amizades que passaram, mas que eu mantenho o carinho, o amor, assim, quero que Deus abençoe cada vez mais. Tem amigos, que eu já falei, a amizade, ela não precisa estar, ela precisa ser. Então, tem amigos meus que eu nem vejo, mas a gente não perde aquela liga, sabe? Aquele contato, aquele amor. E cada vez que a gente se encontra é uma festa. Assim, eu não sou melhor que ninguém, mas assim, eu procuro, em todo lugar que eu procuro deixar a minha marca. Ano passado foi um ano assim que eu viajei pra caramba. Eu fui a Recife, eu fui a Maceió, eu fui ao Rio de Janeiro, fui por Orlando. E aonde eu vou, eu deixo amigos. Eu queria até mandar um beijo, que eu tenho certeza que a Camila de Curitiba deve estar assistindo, ela só não se pronunciou aí. Camila, um beijo. Meu coração é muito grato pelo apoio que você dá para minha filha. E você é uma pessoa que eu tenho admiração, você, sua mãe, a sua família. Obrigada. Então, assim, a gente vivendo, a gente tem mais experiência para falar. E aí a gente vai entrar agora nessas ferramentas. Então, antes de entrar nas ferramentas, a Melissa Paz, ela colocou aqui
Obrigada pela dica, realmente esse livro é maravilhoso. Ela colocou aqui o livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Sim! Fantástico esse livro, fantástico. Quem me indicou foi a minha cunhada que está aí assistindo, a Patrícia, A Isca de Satanás. Bom. Ela até me deu em PDF. Porque assim, a gente precisa... A questão do autoconhecimento, a questão de você ter um entendimento de alguma coisa, realmente é fantástico. Aliás, assim, ao longo dessas semanas, a gente justamente está tentando trazer diversos assuntos para tentar abordar, né, várias temáticas da nossa vida. Porque uma horinha que a gente vai ficar conversando aqui, a gente não vai conseguir explorar. Consegue tudo, não tem como. Não tem como. Mas toda semana a gente está trazendo um assunto, abordando alguns temas que são extremamente importantes para todos nós enquanto seres humanos. Né, para nos ajudar, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos nos refletir quem somos. Nós falamos já aqui quem sou eu na crise, como eu posso enfrentar a crise. Hoje a gente está falando sobre relacionamento pessoal. Semana que vem, se tudo der certo, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então a gente está tentando justamente trazer assuntos, e se você quiser também colocar algum tema aqui que você gostaria de estar ouvindo, a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar tentando trazer esses temas para vocês, porque a proposta é justamente que eu e você, cada uma de nós, possamos nos tornar pessoas melhores, possamos entrar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento, seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos para podermos lidar com o outro. Né? A partir do momento que você se conhece, você sabe os pontos onde você é falho ou não. Quando você vai lidar com o defeito do outro, você já... se torna um pouco Agora, o mais importante, você falou aí, a inteligência emocional. Sou uma pessoa curiosa, gente. Eu tenho, assim, buscado muito nesse tempo que está sobrando, né? Eu tenho buscado aprender. Eu quero fazer até um agradecimento aqui, se tiver aqui online, o pastor Marquinhos Maciel, pastora Analisa, da Comunidade Batista Vida em Rio Branco. Eu digo que ele é meu mentor, porque ele tem me ensinado muito. Assim, eu estou fazendo um curso com ele chamado Academia da Sabedoria. E assim, ele vai falar com a gente sobre inteligência emocional, e é um assunto que interessa. E aí alguém citou uma das ferramentas, a empatia, que é um dos 3 pilares da inteligência emocional. E se você não se coloca no lugar do outro, não tem como entender. Você não vai conseguir se relacionar, porque vai ser aquela questão do egoísmo, de eu olhar só para o meu umbigo, tá bom para mim, tá bom para todo mundo. E o mais importante de todas as ferramentas, sabedoria. A questão da sabedoria, como diz a palavra de Deus, eu acho que é Eclesiastes 7,12, se eu não me engano, diz que a sabedoria, ela protege. Ela protege mais que o dinheiro e ela traz vida. Vida o quê? Profundo, né? Emocional, vida em todas as áreas, ela te traz. Porque quando você tem emoção equilibrada, relaciona bem com qualquer pessoa. E quando acontece algo contrário, aquilo não te atinge tão... Não atinge. Você consegue... É como se realmente tivesse um escudo que você se protege. Com certeza. Né? Eu quero só te perguntar uma coisa. Se você tá... Bom, eu já fui sua aluna no Ceforte. Você tá ali dando aula, um aluno se levanta, vem com uma pergunta para te afrontar, te desafiar. Se você não tem suas emoções equilibradas e você não tá num dia bom, você vai partir para cima. A Verlane não é assim, tá, gente? Mas eu digo, pessoas que agem dessa forma, né? Talvez sim. Mas se a pessoa não tiver um certo equilíbrio, ela se desconcerta, né? Claro, ela se desconcerta, se desequilibra ali, nem que seja por dentro. E aí, sem querer, quando ela vê, ela já mandou uma resposta que poderia ter necessitado de uma outra. Exatamente. Não vale a pena você, sabe, entrar em brigas que não foram para você. Sabe por quê? Porque você vai queimar energia à toa, vai perder tempo
E por mais que você ganhe a briga no papel ou no embate, você perdeu as emoções. Porque passou raiva, se irritou, sabe? Se chateou, ficou para baixo. Queimou energia, gastou energia de forma que não foi positiva. Que não foi positivo. Olha, as pessoas sábias, elas não têm tempo para perder com discussões desnecessárias. Ela sempre, antes de qualquer pergunta, olha gente, eu estou em tratamento, que eu também sempre fui uma pessoa explosiva e tal, mas assim, de um tempo para cá, de tantas coisas que eu passei, que eu já vivi, eu tenho pensado. E uma coisa muito importante, Verlaine, que alguém citou aí, é a gente reconhecer onde a gente erra. Porque é tão ruim, não vamos ser hipócritas, mas alguém chegar e apontar o teu defeito na tua cara nem sempre é bom de ouvir. Não é fácil. Você às vezes, você já quer rebater. Gente, em vez de rebater, eu sei que não é fácil, mas eu estou procurando exercitar isso. Vamos procurar refletir. Se muitas pessoas estão falando que você tem esse mesmo erro, será que todo mundo está errado? Está refletindo. Eu falo isso porque meu marido, ele cansou de falar para mim assim, olha a forma como você... Eu sempre fui uma pessoa muito calma, sempre fui uma pessoa muito assim, paciente para escutar. Mas você sabe, né? A mulher vai naquela virada dos 50 anos, aquelas coisas dos hormônios, vendo menopausa. Há um desequilíbrio de uma forma geral e eu acabei entrando numa fase onde eu estava muito impaciente. Quando eu ia falar, realmente... Já falava de uma forma bruta, e o pior né? que eu não percebia. A minha filha, ela falava, poxa, você não está tendo... E meu marido cansou de falar. Só que eu rebatia. Você não estava conseguindo perceber Não aquilo. conseguia perceber. Mas chegou um tempo que eu parei, cara, só eles dois estão falando, tem outras pessoas também, e eu estou tendo... E eu comecei a ver. E aí, assistindo uma das aulas com o pastor Marquinhos, você tem que reconhecer onde você está errado, é bem difícil. E eu comecei a parar e falar, gente, realmente. E aí, quando você faz isso, que você reconhece o erro e que você muda, aí fica mais fácil de você encarar e você também não fica com aquela questão de apontar, sabe? Porque é muito fácil olhar o defeito dos outros, Sim, né? Gente... Quando é o nosso... É aquela história, né? Eu estou olhando para você. Então, por eu estar olhando para você, é muito mais fácil identificar o erro no outro. Mas é muito interessante que nós fomos criados pessoas racionais, ou seja, nós temos uma mente capaz de raciocinar. Verdade. Né? Racionalizar as coisas. E isso, infelizmente, é uma realidade hoje. Muitos têm aberto mão dessa ferramenta, vamos colocar essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, de olhar também para dentro e perceber. Isso, gente, é tão interessante, esse negócio que a gente está falando. Eu já lidei com a questão de aconselhamento, de você conversar com várias pessoas, várias mulheres. Tem uma questão muito interessante da mulher na TPM. Algumas mulheres, quando elas estão na TPM, elas têm um desequilíbrio e isso causa um problema grave nos relacionamentos interpessoais. Porque quando a pessoa sabe que ela tem, ela sabe que naquele dia ela vai ter que se controlar mais, vai ter que se policiar, vai ter que se 24 horas, vai pensar 10 vezes. Então ela já sabe que naqueles dias, ela não vai estar tão bem. Mas tu quer saber um fato interessante? É nesse dia que o capeta manda os enviados dele todinho para fazer o teste com você. É o dia D. É o dia D. Porque, gente, você sai e você fala, hoje eu vou me controlar. Não, hoje eu vou respirar fundo, eu vou contar até 3, eu vou contar até 1000, se for preciso, mas eu não vou perder a calma. Mas é nesse dia que parece e vem todos os capetinhas e vão ali, botam aquelas pessoas certinhas que sabem que vai fazer você perder o equilíbrio. A gente estava conversando aqui antes da live e é interessante, né? Porque a gente estava falando que a gente pede sabedoria a Deus. Aí como é que Deus vai dar, Carla? A sabedoria Deus dá como? Enviando pessoas chatas, pessoas difíceis para você lidar. E aí, você vai ser provada e vai ser no final aprovado ou reprovado? Olha,
é um exercício muito difícil, mas é possível. Eu tenho, assim, exercitado isso, esse tempo de parada, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida, tenho me reinventado. Outro dia, conversando com você, quando você me fez o convite, a gente estava conversando e eu falei para você que quando a gente sair dessa pandemia, eu vou sair tocando violão, carrom, flauta. O violino eu já tenho uma base, que eu fiz aula de violino lá na Central. Mas assim, e eu tenho buscado estudar N coisas na internet. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro. Gente, tudo bem, tem cursos que são pagos, mas a internet oferece ótimos cursos grátis. Então é tudo questão também de escolha, de decisão, e é isso aí. Então, ferramenta, sabedoria para saber lidar. Anotem aí, meninas, ó, ferramenta número 1, sabedoria. Essa para mim é a principal, para saber lidar com todo tipo de pessoa e de como se relacionar com elas, a empatia, se colocar no lugar do outro, a questão de você reconhecer seus erros e poder mudar. E tem assim uma questão que eu vou aqui trazer uma passagem bíblica que vai falar muito bem do tipo de pessoas que vão passar pela sua vida e que também vai te dar outra ferramenta que eu acho também bem profunda. É a passagem que está lá em Lucas 10, do 25 a 39, se eu não me engano, 36, uma coisa assim. Que é a questão da parábola do bom samaritano. O que diz a parábola? Ela diz que um doutor da lei chega e, querendo provar, testar Jesus, pergunta para ele o que ele faz para herdar a vida eterna, não é? O que Jesus... Olha uma ferramenta que Jesus vai nos ensinar aí. Jesus, em todas as vezes que ele é desafiado, ele nunca dá uma resposta assim pronta. Ele não levanta a voz. Não. O que ele faz? Ele responde uma outra pergunta. Então, isso é uma ferramenta. Por que ele faz isso? Porque a partir do momento que ele não dá a resposta pronta, porque nem todo mundo, se a pessoa não gosta de você, ela não vai tocar com a tua cara, que isso é normal, você não precisa agradar todo mundo. Ela não está nem aí para a resposta que você vai dar. E o que Jesus fazia? Ele pegou e colocou uma pergunta para que esse doutor da lei pudesse pensar naquilo que ele estava falando. Se a gente for lá, deixa eu abrir aqui. Enquanto ela está abrindo aqui, outras pessoas entraram. A Adriana Campos, obrigada, nossa bispa querida, disse que por isso que é bom termos amigos verdadeiros, né? Porque eles nos ajudam a nos ver, né? Eles nos... É verdade. Verdade mesmo. Juliane Luna, obrigada, Juliane, por você estar aqui conosco. A Juliana é lá do Sul, um grande beijo para você. E a Maria disse que está gostando muito do tema. Então, assim, gente, eu ia deixar para o final, mas eu posso acabar esquecendo, e o Leonardo me lembrou agora, Léo, meu esposo, ele está agradecendo aqui, olha, obrigada Aleph, obrigada Christian, porque eles estão aí nos bastidores, nos auxiliando, com todo o distanciamento social, não se preocupe, mas muito obrigada por vocês aí se disponibilizarem, que o áudio tá bom, então que bom podermos estar dando o melhor para vocês. Suporte eficiente. Suporte eficiente. É isso aí. Vamos lá, Carla. Então aqui, olha como é que Jesus ele responde com uma sabedoria fantástica. Ele pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Como você entende? Porque é questão de visão. Cada um interpreta de uma forma. Ele não foi lá e não deu a resposta pronta.
O que o doutor da lei responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sempre que alguém vier te desafiar, é porque você está incomodado. Jesus, ele não possuía título. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele estava na terra como homem, mas ele era o Filho de Deus. Mas ele não usava disso para se sobrepor a ninguém. Então, ele responde com uma pergunta, levando esse doutor da lei a pensar. Mas esse doutor da lei estava incomodado porque Jesus, não sendo uma autoridade, um cara que possuía títulos, estava pregando e arrastando multidões atrás dele. Enquanto ele, um doutor da lei, vamos dizer, que estava pregando nos templos com ar-condicionado, ninguém atrás. As pessoas estavam indo atrás de Jesus no deserto, ouvindo Jesus falar. Então, esse cara estava incomodando. Um diferencial. Então, ele estava incomodando. Então, ele foi para lá para tentar desafiar Jesus. Só que aí, Jesus vai lá e responde para ele. Respondeste bem, concordou com ele. Sim. Faz isso e viverás. Mas aí ele não contente, ele vai lá e tenta justificar. Aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? Olha aí, eu falei para vocês, Jesus nunca vai responder, nunca vai te dar uma resposta pronta. Ele sempre vai responder com outra pergunta ou contando uma história. E aí ele entra contando a parábola do bom samaritano. Disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancaram e retiraram, deixando-o quase morto. Ocasionalmente, descia por ali um certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual forma, o samaritano vinha um levita e também passou de largo. Mas vinha um samaritano. Por que acima falou de levita e falou do sacerdote? Aqui ele está se referindo a títulos. E aqui ele já fala, o samaritano, ele já se refere à origem. Por que ele fala da origem aqui? Porque o samaritano e os judeus, eles não se... E ele era um viajante, estava de passagem, vê aquele homem ferido, a tristeza que se abateu sobre ele, porque a alegria que tinha na vida dele foi trocada por sofrimento. E esse homem chega, se aproxima, olha as feridas dele de perto, cuida dele, deitando azeite e vinho, põe ele sobre o seu animal, leva até a hospedaria e cuida dele. Ele mesmo passa ali a noite cuidando do cara. No dia seguinte, ele precisa partir. O que ele faz? Ele dá 2 denários. Dinheiro mesmo. Muito dinheiro para que pudesse ser cuidado, para ser cuidado. E ainda diz, se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o que tiver passado do que eu tiver deixado aí. Jesus vem e pergunta para ele, qual destes 3 te parece, ou qual dos 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus responde, vai e faz a mesma coisa. Pois concorda, discordou. Não ele brigou, não brigou, não fez nada. Não. O que ele fez? Ele fez esse doutor da lei buscar resposta dentro dele, a refletir naquilo que ele estava falando. Agora, nessa questão dessa parábola, o que você vê? Pessoas que passaram pelo caminho daquele homem, que vinha de repente com bens e tal, vinha alegre por alguma coisa que ele tinha alcançado, e ele se depara com o que no meio do caminho? Com pessoas que vieram para assaltar sua paz, roubar sua alegria, quase a deixar quase ponto de, morto. E a Bíblia relata aqui que ele estava meio... Situação muito delicada. Muito delicada. E aí, grave. Outro tipo de pessoa que passou por ele? Os levitas e os sacerdotes. Pessoas, às vezes, que têm títulos, estão muito ocupadas com as suas funções e não conseguem enxergar. Porque para eu enxergar, eu tenho que me aproximar. E eles estão tão ocupados que eles passam do outro lado.
Então eu falo uma coisa importante aqui. Mais importante do que o título, ter função no reino. Se eu não puder servir o meu próximo, que me adianta o título pastor? Porque um diploma de médico na parede não vai te fazer um bom médico. Se você não for para a prática, eu não entregaria a minha vida a médico nenhum para me operar se ele só tivesse o diploma na parede. Agora, a questão do samaritano. O cara sem título, nada, era só um viajante. Esse cara, a Bíblia diz que ele usou de compaixão. Compaixão é a evolução da empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. A compaixão é sentir o que o outro sente. E fazer algo, né? E fazer algo. Fazer algo. Esse cara, se você olhar, ele parou o que ele estava fazendo, de repente ele tinha uma agenda a cumprir, ele parou com essa agenda e dedicou todo o tempo dele ali. Ele esqueceu o que ele tinha para fazer, ele estava numa viagem, largou tudo. E tudo que ele tinha, ele parou ali para cuidar dessa pessoa. Estava ali precisando. Gente, isso é maravilhoso. Isso é relacionamento. São pessoas que passam na nossa vida, pela nossa vida, e na nossa vida vão passar coisas assim. Pessoas que irão nos ferir, pessoas que irão assaltar a nossa alegria, a nossa paz, vão tirar a nossa tranquilidade, mas só vou falar uma coisa para você. Só tira a tua paz, só te contamina a partir do momento que você do veneno, que são as palavras que determinadas pessoas lançam. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: você como líder é maravilhosa, mas pregando a palavra você é muito fraca. Eu não recebi aquilo, sabe por quê? Tem coisas que só Deus levanta, coisas que só Ele derruba. Então, se Deus me chamou para fazer, Ele me capacita a Ele. Então não tem que dar ouvidos. Muito interessante, Carla, porque a gente pode aproveitar o próprio exemplo do próprio Jesus. Eu sempre falo, Jesus não agradou todo mundo. Várias pessoas, várias pessoas foram contrárias a ele. Ou seja, gente, pessoas contrárias a nós, pessoas contrárias àquilo que você está dizendo, pessoas contrárias ao que você está fazendo, com certeza vão aparecer. Agora, é o que a gente está falando, você vai só tomar, vou usar o exemplo do veneno que está dizendo, só tomar o veneno do que essas pessoas estão dizendo e vai se, porque aí muitas pessoas estão se paralisando. Porque uma pessoa diz que você não é capaz, ou porque você não pode, ou porque você fez bom, e a gente se paralisa. Quantas vezes nós paralisamos o projeto de vida, um projeto, um sonho, e porque alguém falou algo contrário? Primeiro, quando vier uma palavra lançada desse tipo para você, você não tem que dar ouvido. Primeiro, você tem que analisar quem é essa pessoa que está dizendo isso para você. Quem é ela no reino de Deus? O que ela faz no reino? Sabe, ela se dedica a pessoas, às causas do reino, ela ajuda alguém, ela contribui de alguma forma. Ela está falando isso porque ela quer ver o seu bem para você crescer? Isso. Ela está falando isso porque ela realmente torce por você ou porque ela tem inveja porque você está crescendo? Que você estava aqui e, sabe, você está evoluindo, porque isso incomoda. Tem certas pessoas que elas não conseguem evoluir e elas se incomodam bastante com o crescimento. Então, em toda a área de relacionamento, quer seja no trabalho, na família, vai ter sempre aquele que vai querer te dar uma rasteira, aquele que vai fazer de tudo para poder subir, não importando em cima de quem ele precisa pisar. E você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de pessoa. Primeiro, sabedoria. Você vai ter que ponderar suas atitudes. Não vale a pena despender energia com guerras que não foram feitas para você. Jesus, ele nos dá N exemplos de como se sair bem nessa questão do embate, da crítica. Deve aceitar isso. Primeiro que, se você recebe uma palavra de Deus sobre o teu ministério, sobre aquilo que você está desempenhando,
Quem são essas pessoas para vir dizer que você está no caminho errado, que você não vai dar certo? Primeiro, consulte o Espírito Santo em tudo que você for fazer, porque não tem como você errar. Porque quando você anda direcionado pelo Espírito Santo, certeza de que é sucesso garantido. Uma outra coisa, a gente tem mania de valorizar o que está fora e não o que está dentro. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Vamos supor que se hoje à noite aparecesse um anjo, ele, sabe, aparecesse ali mesmo, na forma de uma pessoa e ficasse ali conversando com você por meia hora, sei lá, aí, sabe, falando várias coisas. Você ia acordar no dia seguinte, você ia querer divulgar isso para o mundo inteiro. Eu acho que você até divulgar, se você escrever até um livro. O dia que eu vi um anjo, não é? Gente, olha como que a gente tem mania de valorizar o que está fora. Tanto dentro, cada um de nós, todos. Ele fala conosco todos os dias. Ele está pronto a nos direcionar todos os dias. E ele é o melhor orientador nas questões do nosso. Então, valorize mais o teu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Busque mais esse relacionamento, aprofunde-se mais a cada dia nesse relacionamento. Isso vai interferir, vai refletir nos seus relacionamentos interpessoais. Com certeza. Gente, o nosso horário está assim, se esgotando, a gente nem sentiu, nem né? Nem senti, passou tão rápido. Pois é, eu falei isso na semana passada, é tão gostoso a gente ficar aqui conversando, Verdade. Pra gente dá vontade de ficar conversando a noite toda, né? Se deixar vai dar 10 horas. A gente vai embora, né? Bem, gente, eu tinha aqui umas 5 horas para falar, mas tudo bem. Não se preocupa, a gente depois vai marcar outras. Teremos outras, então a Carlinha em breve estará conosco novamente. Amém. Então, queridas, você que está nos ouvindo, quem está nos acompanhando já das outras semanas, a gente tem passado alguns exercícios para você praticar ao longo da semana. Então, na semana passada, foi colocado para que você que nos ouviu fizesse um mimo, né? Ligasse para alguém, mandasse uma mensagem, um presente. Então, eu não sei se você conseguiu fazer, mas a Andressa colocou isso aqui, né? Para que você pudesse, então, estar vendo uma amiga, alguém que você tivesse, lembrasse de alguém e fizesse um mimo para essa pessoa. E nessa semana, a gente pode colocar aqui, a Carla estava falando, a questão de você analisar e escrever, né? A questão dos relacionamentos interpessoais. Porque a gente lida com pessoas o tempo todo, em casa, né? Em casa, na rua, aliás, na igreja, em todo lugar que você for, você vai... Apesar de agora, nesse momento de isolamento, a gente está lidando menos pessoalmente, a gente não está podendo lidar, mas você lida com pessoas do seu trabalho, seja virtualmente, você está falando no telefone. Então, apesar de não ser um relacionamento visível, mas é um relacionamento virtual e você está lidando com pessoas, está lidando com emoções. Então, que você aproveite esses momentos e reflita isso. Sabe, que você analise essa semana como que estão os seus relacionamentos, o que pode ser melhorado, né? Você pode ser mais pacificadora em alguma situação? Alguém está falando muita coisa para você, será que não é momento de você refletir as suas reações? Importante, né? Você refletir naquilo que estão apontando. Um outro exercício até mais importante, olha, eu te desafio a pegar 5 pessoas, mas olha, você tem que estar preparado para ouvir o que a pessoa vai falar. Você vai pedir para a pessoa relacionar 5 coisas que elas achariam que você precisaria melhorar. Analise o que você vai ver que 5 pessoas, de repente, vai ter um ponto que vai ser comum entre as 5. Analise nesse ponto e tente buscar mudança. Não vá confrontar, não, mas não é bem assim, não. Analise, reflita sobre essa questão. Né? Receba o feedback. O feedback e você vai melhorar. Já é um começo a você melhorar o seu relacionamento. Eu também não estou pronta, mas eu tenho aprendido e vou melhorar cada vez mais. Na verdade, nenhum de nós está pronto. Nunca. Tá? A gente sempre vai estar aprendendo. Nós estamos no processo do conhecimento, da maturidade, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Nós estamos no caminho de sermos um ser melhor.
Então, na verdade, todos nós estamos aqui aprendendo. A vida é realmente esse aprendizado. Agora, o que eu não posso me permitir é que amanhã eu esteja exatamente como hoje. Sim, né? Com certeza. Pode ser um passo de formiguinha. Com certeza, mas já é uma mudança. Mas já é uma mudança. Já é uma mudança. Então, é isso que a gente precisa saber. Olha, daqui 5 anos eu preciso estar melhor um pouquinho, mas eu preciso estar melhor. O que eu não posso é piorar. Eu preciso estar avaliando isso. Outra coisa importante é não paralise diante das palavras contrárias que vêm sobre você. Não tome esse veneno. Procure saber aquilo que Deus direciona. Sempre Ele é quem traçou o teu futuro, é Ele que tem os melhores planos para a tua vida. E pessoas são enviadas às vezes para nos desestabilizar. Uma coisa importante que eu tenho pensado esses dias é porque eu já fui muito alvo de fofoca, de inveja. Eu digo que os invejosos inventam conversa, inventam histórias. Os fofoqueiros disseminam e os tolos acreditam. Então, gente, procurem confiar em Deus. Isso mesmo. Então, gente, olha, pratique isso durante a semana. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui no mesmo horário, tema totalmente relevante para você. Então, divulgue isso para suas amigas, para sua família, aquelas pessoas que você não tem há muito tempo, divulgue para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu queria aqui também agradecer a presença do pastor Rogério Garbim. Que bênção! Obrigada, amigo. Manda um abração aí para Chile. Obrigada por estarem aqui conosco. O pastor Leonardo, né? Tá dizendo que chegou aqui um homem de Deus. Na verdade, gente, apesar de ser um mentor em mulheres, esse assunto que nós estamos falando, ele é extremamente importante para a pessoa em si, para as pessoas. Então, não tem problema nenhum você estar nos assistindo, tá bom? Então, compartilha. Olha só, pastor Rogério, que pena que você perdeu, não se preocupa não. Depois vai ficar lá no canal, você pode estar assistindo e na semana que vem estaremos juntos novamente a partir das 19 horas, falando um pouquinho mais sobre temas extremamente relevantes para a nossa vida, extremamente importantes, que vão... A ideia do Mentor em Mulheres é justamente que possamos crescer, tá? Entrarmos nesse processo de amadurecimento, entrarmos nesse processo de autoconhecimento para que possamos nos tornar pessoas. Eu tenho certeza, a Carla falou isso aqui, Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a vida da Carla, Deus tem o melhor para a sua vida que está nos ouvindo nessa. Ele com certeza quer que você melhore dia após dia e que você contribua para o reino. Então, todos nós estamos melhorando, estamos aprendendo dia após dia, tá bom? Então, Carlinha, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui estar, conversando nesse bate-papo gostoso, pena que o tempo é bem rápido. Pois é. Agradecer a todo mundo que ficou aí até agora, pessoal lá de Orlando, as meninas do Chile, minha cunhada Patrícia, pessoal lá de Curitiba, Camila, pessoal do Rio de Janeiro, aqui de Porto Velho, Micheline, Sueli, Antônia, Cineia, Cleuvinha, pastor Rogério Garbim, pastor Juan, todo mundo, pessoal aqui do Areal, a Zelinha, minha amiga, beijo pra você, saudade. A Áurea Dulce também esteve conosco. Minha mãe espiritual, minha mãe Áurea, ela sempre me acompanha em tudo que eu faço, ela tá sempre dando apoio. Beijo grande pra vocês, obrigada e Deus abençoe que a gente possa melhorar cada dia mais. Queridos, então, olha, um grande beijo pra vocês, faça o exercício e até a próxima semana. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o seu like, até semana que vem. Fique com Deus. Tchau.